ter uma aula agora no explicador virtual. A aula de hoje é sobre os movimentos internos da Terra. A gente já tinha visto nas últimas aulas a formação interna da Terra, a estrutura interna da Terra e os movimentos que existem dentro da Terra. Esses movimentos vão existir por causa do movimento de convecção, como a gente já tinha visto, que é fruto da variação de temperatura. O manto, ele tem um material que não é exatamente rígido e ele se aquece quando está mais próximo ao núcleo e se resfria mais próximo à crosta. Essa diferença de temperatura forma uma diferença também de densidade, fazendo com que quando o manto se esquenta, ele fique mais leve e aí ele vai subir. Assim que ele se resfria, ele vai ficar mais denso e ele vai descer. Esse movimento circular vai fazer com que as placas tectônicas, que são fragmentações da própria crosta terrestre, se movimentem também, né? Eu tenho um movimento interno, então isso vai fazer com que eu tenha uma movimentação também dessas placas. Essa movimentação interna da Terra é fundamental para a gente entender que existe sim uma formação de relevo através desses movimentos. Para a gente entender como isso acontece, a gente precisa entender que tipo de movimento é esse e quais os resultados desse tipo de movimento. Pensando nisso, a gente pode classificar a Terra, né, os movimentos internos da Terra, como 3 tipos diferentes. Os convergentes, que acontecem quando as duas placas elas estão se encontrando, elas estão convergindo, né? Então elas se encontram. Então isso vai acontecer nesse sentido aqui. Então eu tenho uma placa que vai nesse sentido e uma placa que vai nesse sentido. Isso vai acontecer muito pensando em que local eu estou dentro do movimento convectivo. Então se eu tenho aqui, imagina que a Terra está aqui. E aí eu tenho um movimento convectivo assim, né, que é circular. Se a placa está localizada muito próximo a um movimento de convecção, provavelmente eu não vou ter uma placa convergente. Mas se aqui eu tenho uma outra placa nesse sentido aqui, né, seguindo esse sentido, então as duas estão na verdade, né, se a gente fosse entender, seguindo, né, o movimento de convecção teria fazendo esse sentido, então as placas tectônicas que estão aqui em cima, elas vão se aproximar. Isso acontece, quando isso acontece, eu vou chamar de movimento convergente. O outro tipo de movimento que eu tenho é o oposto a isso, é o movimento divergente. A gente diz que tem um movimento divergente quando o sentido das placas vai levar ao afastamento. Ou seja, se dependendo de onde eu esteja no movimento de convecção, o sentido das placas, né, a linha que eu estiver levando, em vez de levar a uma aproximação das placas tectônicas, né, imagina que isso aqui são as minhas placas, eu estou levando a um afastamento. Então eu posso ter, por exemplo, o outro sentido convectivo para o outro lado. Então essas duas placas aqui, elas estão se afastando. Elas vão apresentar esse sentido. Então elas vão estar uma para cá e a outra para cá. Então eu estou afastando. Ao contrário desse caso, que o movimento de convecção está levando uma placa para mais próximo para outra. Seu movimento vai acontecer em função da própria movimentação interna da Terra. Esses são os sentidos de afastamento. E por fim, eu tenho as placas, o movimento transcorrente. Isso vai acontecer quando as placas vão correr paralelamente. Elas nem se juntam, nem se afastam. Agora a gente vai ver alguns exemplos desses tipos de movimento. Esse é o sentido das placas paralelamente. Esse é um exemplo de movimento convergente. Aqui a gente está vendo que eu tenho a litosfera, né, ou a crosta, e elas estão andando no mesmo sentido. Essa aqui é uma camada mais baixa, né? Elas estão andando no mesmo sentido. O que sempre vai acontecer nesses casos? Uma placa, geralmente a oceânica, ela é mais densa do que a outra placa. Nesse caso aqui a continental. Então ela vai afundar. A gente diz também que esse tipo de encontro, ele não preserva material, ele é destrutivo. Por quê? Eu vou ter material de crosta que está sendo lançado para dentro do manto e ele vai ser aquecido e por isso ele também vai se misturar ao manto e vai se desfazer. Nesse encontro aqui, que tipo de feição de relevo eu tenho? Ou seja, como esse tipo de movimento vai influenciar no relevo, né, no que a gente está vendo? Ele vai influenciar porque, como eu tenho forças contrárias, imagina aqui que essas placas aqui são as minhas mãos. Se eu tenho duas forças contrárias, isso vai gerar com que uma seja mais densa e a outra mais leve, uma vai afundar, enquanto uma está afundando, a outra é levada para cima. E geralmente eu tenho uma zona mais sensível nessa parte aqui, então ela vai quebrar. O que eu vejo? Eu vejo a formação
de dobramentos, que são essas montanhas que eu vejo aqui. Geralmente é associada à formação de montanhas. E por outro lado, nessa região aqui, eu costumo ver fossas. Por quê? O que são fossas? São grandes, são águas, né, geralmente oceânicas de grande profundidade. Eles vão se afundar. Então, um lado vai subir, o outro lado vai afundar. Então, eu tenho a formação de grandes cadeias montanhosas nesse caso. Para a gente ver um exemplo disso, a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é um exemplo de dobramento moderno, que é formado pelo encontro de duas placas. Uma placa que está situada próxima ao Pacífico e essa placa aqui que está próxima aos Andes. O encontro dessas placas vai fazer com que eu tenha o levantamento do terreno e aí por isso a formação desse tipo de elevação. Só um detalhe, uma informação extra, quando você tem uma placa oceânica e uma placa continental, tende a ter elevações bem grandes, né? Se a gente vê aqui que a área, a altitude da cadeia montanhosa dos Andes é bem elevada. Mas quando você tem o encontro de duas placas continentais, quando esse encontro de convergência acontece no continente, as altitudes são bem maiores. É o exemplo do Himalaia. Por isso que os Andes vão apresentar um nível de altitude grande, mas o do Himalaia é bem maior. Chega perto a 8.000 metros de altitude, bem maior. Então, esse processo vai formar esse tipo de cadeia. No Brasil, a gente não tem dobramentos modernos. É o mesmo conceito da gente não ter terremoto. Como a gente está no centro da placa, a gente não tem nenhuma força. E também as nossas montanhas já sofreram pelo processo de erosão, né? O próprio clima já aplanou, ou seja, já diminuiu a altitude do nosso relevo. Mas isso a gente vai ver mais pra frente quando falar de agentes externos. Tá? Isso aqui eu vou formar a Terra, né, aumentar o volume quando eu vejo esse exemplo aqui. Agora o exemplo contrário, o exemplo divergente. Esse aqui eu estou vendo que o sentido da minha seta, eles são de afastamento. Então eu estou sempre me afastando. E aí, cada vez que eu me afasto, o magma que está aqui, ele vai subir e vai depositar, ou seja, vai ficar parado aqui. Então eu vou sempre construindo mais material. Então cada vez eu estou me afastando mais. Então você imagina, aqui eu tenho um pontinho aqui e outro pontinho aqui. A distância entre eles é essa aqui. Se eu fosse ver esse mesmo pontinho, eles estão agora mais afastados ainda. Ou seja, a distância entre eles aumentou. E quando eu ponho nessa terceira foto, esses dois pontos se afastaram muito mais. Então eu tenho uma distância muito maior. A gente vê que eles estão cada vez se afastando mais. A gente tem como exemplo algumas feições importantes. Por exemplo, a gente tem o exemplo da dorsal meso-oceânica, que é o exemplo que a gente tem entre a África e o Brasil. Quem lembra que a gente falou sobre continentes, que uma das formas que a gente pode confirmar a teoria da tectônica de placas é o fato de que você tem alguns continentes que têm a mesma feição. É o caso da África, da costa africana e da costa brasileira. Você pode ver que elas têm o mesmo formato. Essa divisão formou o que a gente chama de dorsal. Dorsal é um fenômeno, forma uma cordilheira, ou seja, uma cadeia de montanhas no meio do oceano. Eles sempre vão se afastando e vão produzindo cada vez um distanciamento maior. E esse afastamento é tão grande que uma hora o oceano entra, primeiro formando um lago e depois formando um grande oceano separando os continentes. Que é o que aconteceu no Brasil e que se acredita que possa acontecer em outras regiões do mundo, porque estão passando por um processo de falhas divergentes. Falhas transcorrentes são falhas que geralmente não vão apontar um crescimento nem destruição de material. Se nas falhas convergentes o material, o magma, a crosta vai se transformando em magma, porque eu tenho uma placa mais pesada que a outra, e no material divergente eu tenho um novo material surgindo, então elas vão se afastando, o magma vai subindo, vai se esfriando, formando mais material. Nesse caso eu não vou apresentar isso, elas correm paralelamente. Então, às vezes eu vou formar alguns tipos de feição, mas principalmente esse tipo de falha vai acabar ocasionando principalmente muitos terremotos, né, muitos tremores de terra, porque ele é formado por uma falha, por uma diferença. Quando eu tenho duas placas que correm paralelamente, elas vão sempre tensionando. Uma vai para um lado, outra vai para o outro. Isso tem uma certa resistência, até que chega um momento que ela não aguenta mais, aí ele vai romper. Aí eu tenho a formação de um terremoto, geralmente. Essas falhas aqui podem acontecer em grande escala ou em menor escala.
A mais famosa chama-se falha de San Andreas, ela fica na Califórnia, e a gente pode ver aqui que eu tenho uma fissão, alguns chamam de até, parece uma cicatriz, que é formada por esse movimento transcorrente, tá? Esses são os tipos de falha que eu tenho. Eu posso ter falhas também menores, situadas em algumas áreas. O Brasil tem algumas poucas falhas, podem provocar abalos sísmicos, mas essa é a mais expressiva. Esses são os tipos de falha que a gente tem, esses são os tipos de movimento que a gente tem. Lembrando, eles sempre vão ocorrer de forma convergente, ou seja, se juntando, de forma divergente, se afastando ou correndo paralelamente na forma da transcorrência. Mas todos esses movimentos são capazes de modificar o relevo. Mesmo esse que não necessariamente vai provocar o surgimento de magma ou a destruição da crosta, mesmo nesse caso, a gente tem a formação de uma mistura, de uma interferência no relevo, uma vez que um abalo sísmico pode destruir ou facilitar a formação de um relevo diferente. Mas sempre a gente vai observar esse tipo de característica e esses movimentos são importantes para a formação, destruição e manutenção do relevo, tá? Muitos fenômenos naturais que a gente conhece, como terremotos, tsunamis, são provocados por esses tipos de movimento. Então, é muito importante que a gente entenda a dinâmica interna da Terra para poder entender as coisas que acontecem na nossa superfície, tá certo? Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre questões do tema.